Olá, pessoal do YouTube. Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao YouTube, né? Todos bem-vindos ao estudo bíblico, né? Vamos estudar a Bíblia passo a passo, é o objetivo, né? De estudarmos a Bíblia passo a passo. Então, nesse estudo, eu amo fazer estudo para o YouTube. Apesar que eu não tenho muito inscrito, mas eu gosto. Eu me sinto mais à vontade, né? O tema de hoje é Jesus e o estilo de vida cristão. E o subtema é ansiedade. Nós vamos estudar nessa tarde a respeito da ansiedade, né? Sobre a ansiedade. O que Deus quer de nós a respeito da ansiedade. Né? Que toda honra e toda glória e toda adoração seja dada ao Senhor, né? Deus nos criou de um modo integrado. Deus nos criou de um modo integrado, né? O que as pessoas chamam de corpo, mente e espírito, na verdade, são uma coisa só. As pessoas falam mente, corpo e espírito. Na verdade, mente, corpo e espírito são três, e esses três é uma coisa só, né? Como fala, o que afeta uma parte se reflete nas outras. É verdade. O que afeta a mente, reflete no corpo, né? O que afeta o espírito, reflete na mente, né? Então, os três é um só. Então, diz assim: por isso, sua religião e sua vida diária não podem ser separadas, né? Deus ensinou esse princípio quando libertou o povo de Israel do cativeiro do Egito. Você tá vendo? Vamos lá, vamos chegar na ansiedade, tá? Do cativeiro do Egito. Eles receberam leis que regiam as cerimônias religiosas, a vida civil, os padrões de moralidade e os hábitos de saúde. Assim como Deus apresentou a Israel um plano que orientava todas as dimensões da vida. Ele fez o mesmo conosco hoje, ao acatar as orientações divinas para a sua saúde. Seja no vestuário, né? Sua recreação e seu relacionamento com as pessoas, entre outros pontos. Viu, meus queridos? Essas coisas tem todas que estar, né? Com Deus, com a providência divina, com as dimensões divinas, assim como ele fez com o povo de Israel. Ele faz conosco, mas para isso nós temos que estar tudo na presença de Deus, não é assim? Aí demais, ao acatar as orientações divinas, para a sua saúde, vestuário, recreação, como eu li agora, né? E seu relacionamento com as pessoas, entre outros pontos, você vai viver mais feliz e encontrar a paz e a tranquilidade. Ao seguir o quê? Ao seguir o plano divino. Se nós estiver nos planos divinos, nós encontraremos paz, tranquilidade, né? Para que nós possamos seguir os planos de Deus na vida, nas nossas vidas, né? Nesse estudo diz assim: vamos agora entender melhor qual é o plano de Deus para o nosso estilo de vida. Qual é o plano de Deus para o nosso estilo de vida? Irmãos, deixa eu falar para vocês, meus queridos, minhas queridas. Deus tem planos maravilhosos para nós. Ele nos mostra o caminho em que devemos andar e Ele nos ensina através da palavra dEle como devemos seguir. O que acontece? Eu dou estudo passo a passo. Eu não tenho muitos inscritos, muitas visualizações, nem comentário. Mas eu não vou desistir. Quase que eu desisto de colocar estudo no YouTube, porque lá, aqui no YouTube, tem que ser muito corretinho. Eu não sou assim tão sábia, mas o que eu quero dizer para vocês é que o meu objetivo é levar a palavra de Deus passo a passo. Esses estudos é para ensinar vocês o que Deus quer na vida de vocês. Muita gente, meus queridos, não conhece a palavra de Deus. Ouve os outros falar, mas ele mesmo nunca se aprofunda, né?
Então, cabe a nós nos aprofundar na palavra de Deus. E o objetivo desses estudos é aprofundar você dentro da palavra de Deus para que você aceite-o, conhecendo, ok? Aqui em Mateus 6, do 25 ao 34, é uma mensagem muito linda, tá? É bom que nós leiamos. Vamos ler, né? Mateus 6, vamos ler? Do 25 ao 34 diz assim, ó. Por isso vos digo, não andeis ansioso, aqui vem a ansiedade, né? Pelas vossas vidas, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? A ansiedade. Muitas vezes nós temos ansiedade por uma coisa que nós queremos, não só pela comida, não só pelo vestir, não só pelo calçado. Mas nós temos ansiedades em adquirir algo de importância na nossa vida, que aquilo chega a nos adoecer. Eu sou uma testemunha viva disso, eu já fui assim, né? Chega a nos adoecer aquela ansiedade, aquela vontade de ter e não consegue. E aquilo nos adoece, né? E a Bíblia diz para que nós não se preocupe no que há de vestir, no que há de calçar. A Bíblia fala para que nós não venhamos se preocupar em nada na nossa vida. Tem mais aqui, tá? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não vales vós muito mais do que as aves? Você viu? Quando nós estamos na ansiedade de conseguir algo, vamos supor, as aves, as árvores também. Tu olha para uma árvore, na primavera elas estão cobertinhas de folha verde, não é isso? Elas estão tudo floridinha. Fomos nós que floriu ela? De jeito nenhum. Foi Deus. Assim como Ele faz com elas, Ele faz melhor com nós. Meus queridos, minhas queridas, quando tu estiver na ansiedade, não te desespera. Conta o teu problema ao Senhor que Ele vai resolver, né? Ele vai resolver. E tem mais, o capítulo é até o 34, é bem grande. O texto diz assim, ó, sobre a ansiedade. O texto fala assim: não é de hoje que somos ansiosos, não é verdade? Não é de hoje que somos ansiosos. A ansiedade era um problema comum nos tempos de Jesus, é verdade. Na realidade, desde que quebramos o elo de confiança plena em Deus, passamos a nos preocupar excessivamente conosco. E é verdade, é uma preocupação excessiva. E agora, nesse fim de tempo, está uma preocupação tão grande, meus queridos, que você só vê gente doente, com ansiedade. O que fulano tem? Um dia eu vi uma moça, a moça estava com ansiedade e começou a passar mal. Isso é provocado por quê? Por vontade de ter algo que não está conseguindo, por vontade de fazer algo que você não pode. E é provocado isso, né? Então, nós perdemos a confiança plena em Deus, passamos a nos preocupar excessivamente conosco. Quantas vezes nós esquecemos de que nosso bondoso Pai está ao nosso lado para suprir nossa necessidade? Esquecemos. Nós esquecemos que Ele está do nosso lado para suprir nossa necessidade. Aí o que acontece? Nós esquecemos e começamos a passar mal. Não convidamos o Senhor para ficar conosco. Eu vi uma moça num certo canal também que eu faço vídeo, que ela tinha um vídeo dela lá e ela estava pedindo a misericórdia, que ela não sabia mais o que fazer da vida dela. Ansiedade, muita ansiedade, né? Então, isso nos torna falta de Deus, criaturas. Vamos ver mais. Nós esquecemos do nosso bondoso Pai, né, que está do nosso lado e suprir a nossa necessidade. Precisamos apenas colocar em primeiro lugar o seu reino em nossa vida. É só disso que precisamos. Colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Porque as outras coisas, que nem fala aqui no verso, serão acrescentadas. Não é assim? Serão acrescentadas. Então diz assim: Deus nos ama.
É por isso que Jesus repetiu diversas vezes, não se preocupe, não tenha medo. Porém, se isso acontecer, conte suas preocupações ao Pai Celestial. Não se preocupe, não tenha medo. Se você tiver, conte ao Pai Celestial: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou passando por isso, por aquilo. Eu necessito. Gente, não tem um ser humano na Terra que não necessite de Deus. Por mais que ele tenha bilhões, trilhões de reais, ele necessita de Deus. Dinheiro não cobre a nossa vida. É bom, supre a nossa necessidade, sim. Mas a necessidade que nós temos do Senhor, não. Todos nós necessitamos. Eu conheço pessoas milionárias que são doentes, de ansiedade mesmo. Doente. Tem deles a ponto de se matar. Tá? Depressivo, ansioso, por tudo. Então, entrega os teus cuidados ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Eu repito esse versículo direto. Porque Deus, ele nos ama. E é por isso que Jesus repetiu diversas vezes, né? Não se preocupe, não tenha medo. Porém, se isso acontecer, conte suas preocupações ao Pai Celeste, viu? Que Jesus falou, repeti 2 vezes porque é importante, tá? Porém, se isso acontecer, conte suas preocupações. Desculpa. Não sofra por antecipação. Jesus o convida a entregar a ele a sua ansiedade. Ele convida você a entregar a sua ansiedade para ele. Ele o convida. Entrega a ansiedade a Cristo. Ele vai te responder. A porta da graça está aberta e Jesus está ansioso para receber você. Tá, meus queridos? Aquele que cuida das pequenas aves também cuidará de vocês. Cuida ou não cuida das aves? Cuida ou não cuida das árvores também? Cuida ou não cuida de todo o ser? Do minúsculo ao maiúsculo? Então, ele cuida de nós também, né? Ele cuida de nós também, né? Que tal entregar suas preocupações a Deus hoje? Entregue elas a Deus hoje. Entregue. Foi que nem eu te falei agora, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará, né? Entrega teus caminhos ao Senhor. Como é que eu vou te falar? Não se preocupe. Entregue a ele. E a ansiedade irá embora. Não é assim? Que princípio básico deve dirigir a vida do cristão? Qual é o princípio básico? Tudo o que fazemos deve ter o propósito de quê? O princípio básico é esse: glorificar Deus. Glorificar Deus. Tu acha lá em 1 Coríntios 10, 31. Glorificar Deus é o princípio básico da vida do cristão. É glorificar. Tá ansioso? Glorifica. Conversa com Deus. Conversa com Ele como se tu estivesse conversando com um amigo. Como eu estou conversando contigo agora nesse instante. Tá? Conversa com Ele e o glorifica. Tá? Isso não quer dizer que tu vai pular, glória a Deus, pulando, feito um pirado das ideias. Não. Glorifica-o na tua vida. Glorifica-o no teu falar, no teu andar. Tá? Glorifica no teu vestir, no teu alimentar. Tá? Espera no Senhor. Viu? Glorifica a Deus, tá? Como Deus considera o corpo humano? Como é que Deus considera o corpo humano? Como que nós somos considerados por Deus, né? Como templo do quê? Do Espírito Santo. Deus considera o nosso corpo, meus queridos, como templo do Espírito. E como templo do Espírito, nós temos que tratar esse corpo como se ele não fosse qualquer coisa. Como se ele fosse o templo do Espírito, tá? Aonde Deus habita. O teu corpo é templo do Espírito aonde Deus habita. Tu sabe quando Deus não habita? Quando tu não dá lugar. Tá? Então, que nem eu disse, entrega os teus cuidados ao Senhor, a tua vida, o teu vestir, o teu comer, o teu alimentar, a ansiedade que está em você, tá? Tá lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20, sobre o templo do Espírito, tá?
Que outros conselhos encontramos para manter a mente e o corpo saudável? Filipenses 4:8, né? Devemos cultivar pensamentos bons, puros, justos e o quê? Verdadeiro. Olha a pergunta aqui, né? Que outros conselhos encontramos para manter a mente e o corpo saudável, né? Devemos cultivar pensamentos bons. Não colocar pensamentos maus, e sim pensamentos bons, né? E tem mais. E puros, justos, né? E verdadeiro. Coisas que Deus se agrada, pensamento ótimo, Deus se agrada. Pensamento puro, Deus se agrada. Pensamentos verdadeiros também, Deus se agrada, tá? Então é isso que nós é o conselho que lá em Filipenses fala para nós 4:8 que nós devemos cultivar, né? É conselho que encontramos para manter a mente e corpo saudável. Isso faz com que nós somos saudável. Deus seja louvado, né? Graças a Deus que Deus deixou essas coisas para nós. Pensamentos saudáveis, pensamento alimentado para cuidar da nossa vida, né? Graças a Deus por isso. Qual foi a alimentação que Deus deu para o ser humano assim que o criou? Gênesis 1:29. Que bonito. Deus estabeleceu como padrão a alimentação vegetariana. Queridos, hoje nós estamos falando de ansiedade, né? Aqui no estudo, tá falando, uai, Irmã Maria dos Anjos, o que tem a ver vegetariano com ansiedade? Muito, muito. Olha, a carne hoje faz mal para a saúde. Eu como carne ainda, irmãos, eu como. Mas ela faz mal para a saúde, né? Ela provoca ansiedade, ela provoca o câncer, ela provoca muitas e muitas coisas. Esses sábios aí que estão aí pregando o evangelho, outros doutores, eles sabem do mal que ela faz para a nossa saúde. A melhor coisa para tu sair das doenças, da ansiedade, é comer muita salada. Coisas que não tem carne vermelha, que não tem excesso de carnes, tá? Isso faz mal para a saúde. E isso provoca, esse caso, ansiedade. Isso provoca caso de depressão, caso de muitas coisas. Você vê os sábios aí falando, né? Eu não sou sábia, né? Mas eu vejo. Então, quem é vegetariano, ele é mais saudável, não sei nem quantas vezes, mas é. Quem é vegetariano, tá? Não é que ele não adoece, ele adoece. Só que o risco é menos. A imunidade dele está sempre alta. Ele tem menos risco do que nós que comemos carne. Tá? Deus estabeleceu como padrão a alimentação vegetariana, que nem eu li. Somente após o dilúvio, Deus permitiu ao ser humano comer algum tipo de carne. Veja a seguir as características dos animais lícitos para o consumo e indique o nome deles. Você viu? Só que se eu for indicar o nome aqui, lá em Levítico, nós vamos a tarde inteira, né? Então, mas aqui tem os capítulos de animais terrestres, está lá em Levítico 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Tem o casco partido e rumina. Animais aquáticos, Levítico 11, 9, 10 e 12. Tem escama e barbatana. Aves, Levítico 11, 13 ao 19, Deuteronômio 14, 11, tá? E 20. No geral, as aves limpas são aquelas que não estão nessa lista. Todas as aves de rapina são imundas, viu? Tá lá. O exemplo do boi, bode, carneiro, galinha, peru, tilápia, salmão, merluza e etc, tá? Então, as aves limpas, elas não estão lá. Essas aves que eu falei agora são as limpas, tá? Aqui embaixo, aqui, no exemplo lá de Êxodo. Por que não devemos usar bebidas alcoólicas, fumo e outras bebidas estimulantes? 1 Coríntios 3,
16 e 17. Para não destruir o templo do Espírito Santo. Essas coisas destroem o templo do Espírito Santo. E quando nós destrói o templo do Espírito Santo, aí é onde entra o tema do nosso estudo. Ansiedade, câncer, toda doença, pressão alta, diabetes, toda doença que não era para entrar no nosso corpo. Por quê? Porque nós destruímos o templo do Espírito com coisas mundanas. Meus queridos, vocês não têm ideia o que o refrigerante faz mal. Vocês não têm ideia. Quem sabe é quem é diabético. Quem tem outros problemas, sabe? Faz mal, muito mal. Então, essas coisas destroem o templo do Espírito. E a destruição do templo do Espírito nos causa doença. Começa por isso. Depressão, ansiedade, pressão alta. Começa por essas coisas, né? O que a Bíblia declara em relação ao casamento. Escuta. Né? Lá em Efésios 5, 22 ao 25, deve haver respeito e amor no patrimônio. Tá? Será se há? Quando está todo mundo sadio, sim. Quando não está, não tem. Tá? Não tem. Você já pensou, marido e mulher? Os dois bebem, os dois adoecem. Aí não tem como, né? Até o respeito acaba. Começa um a se xingar com o outro, porque eu conheço muitos. Então, se acaba. Mateus 19, 8 e 9. Monogâmico, heterossexual e permanente. Tá. Quais princípios a Bíblia estabelece em relação ao vestuário e joia? Né? 1 Pedro 3, 13 ao 5, a verdadeira beleza está no interior e não no exterior. Por que nós temos que cuidar bem do Espírito, do templo do Espírito? Eu sou uma senhorinha de 57 anos. Eu sou linda, me acho linda, tá? Não precisa muito agasalho, não precisa muita coisa, pendurucalho, não precisa muita pingente. Não precisamos. Deus diz assim, que nossa verdadeira beleza, ela não seja no interior. Ela não seja, que a nossa beleza é interior e não exterior. Não precisa. Ela tem que estar aqui dentro. Alguém me falou assim, irmã Maria Luzinete, nossa, eu fiquei com dó da senhora, irmã Maria dos Anjos. Por quê? Porque eu entrei lá no seu canal, no YouTube, tá? E lá, mulher coitada, tem bem pouquinho inscrito. O que me interessa é que eu quero que alguém estude. Se um estudar, se um se converter através de um estudo que eu passo, é uma estrela. Não é assim? Então, o que interessa para mim é o que está lá dentro, o que está fora não. Tá bom? Amo muito, queria muito, quero muito que o YouTube me divulgue, mas só se eles quiserem também, né? Não vou obrigar. Que princípio a Bíblia estabelece em relação ao santuário, que nem eu falei? O vestuário cristão deve ser decente e modesto. A mulher cristã, o homem cristão não pode andar de qualquer jeito. Não pode, todo pintado, todo cheio de coisa, todo... Não pode. Não pode. Tem que ser modesto, decente. Quais são as orientações bíblicas sobre o convívio cristão? Qual é? Efésios 4, 25. O cristão é orientado a ser verdadeiro com os outros. Temos que ser verdadeiro com os outros. Temos que... Para nós, olha pessoal, esse negócio do vestuário, negócio do templo, negócio de verdadeiro, aqui tá dentro, a ansiedade tá dentro. Por quê? Se tu faz todas essas coisas que Deus está mandando, entendeu? Se tu faz, oh meu irmão, Deus te abençoe grandemente, porque tu não vai ter esse tipo, entendeu? A tua ansiedade vai embora,
As coisas que tem que te levar ao fundo do poço, te sai de ti. Entendeu? Porque tu vai enxergar a verdade. Tu vai enxergar o verdadeiro caminho. E é por ali que tu vai. Aí pronto. Ai, mas ali não tem nada, não tem dinheiro, não tem nada, mas tu tá feliz. Tá boa aquela... Entendeu? É muito bom. Aí diz aqui, verdadeiro com os outros. Em Gálatas 6:1, o cristão precisa ser brando para restaurar os que erram. Temos que ter brandura. Você observou que quando nós estamos ansiosos, nós não tem brandura? Nós se agonia, logo parece assim que a gente vai dar um colapso, né? Então a gente se agonia muito, né? Então nós temos que ter brandura, nós temos que ter no Senhor. Aí nós temos brandura e restaura os que erram, né? Aqueles que estão errando, a gente ajuda a sair do erro. O que a Bíblia ensina sobre o modo do cristão se posicionar em relação às autoridades? Isso é importante. Isso é muito importante. Pessoal, eu tenho visto pessoas no YouTube, nas redes sociais, em todo canto, eu não sei, e xingam presidente, deputado, autoridades. O povo mete a boca, o povo faz coisas absurdas. Meus queridos, eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu vou responder aqui primeiro, depois eu lhe falo. O cristão deve respeitar as autoridades civis. Está lá em Romanos 13, do 1 ao 4. Tá? Atos 5:29, o cristão deve, acima de tudo, se submeter a Deus. E depois, às autoridades civis. Por quê? Toda autoridade, por ruim que ela seja, Deus permitiu que ela se levantasse. Ela está lá por permissão de Deus. Eu quero dizer uma coisa para vocês. O que Deus não permite não acontece não, meus queridos. Não. Tá? Deus deixou. Deus autorizou. Um presidente está lá em cima, uma presidenta está lá em cima e outro. Tá? Então é permissão, não cai uma folha sequer que Deus não permita. Então, meus queridos, respeite, em primeiro lugar, Deus, e depois respeite as autoridades civis, tá bom? Em primeiro lugar, o respeito a Deus. Eu não estou aqui para falar de ninguém, para colocar ninguém. Essa semana eu vi uma polêmica muito grande com uma certa irmã. Não vou expressar nome, até porque eu não tenho necessidade para isso. Minha irmã, eu quero te dizer, tu és mulher de Deus. Nunca negaremos ao Senhor. Primeiro Deus, depois as outras coisas. A palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino e as outras coisas vos serão acrescentadas. Não é assim? Então, vamos buscar primeiro Deus. A ansiedade, irmão, elas nos leva a deixar Deus de lado. Vamos colocar primeiro Deus na nossa vida, que as outras coisas o Senhor vai nos dar. Nós estamos num mundo que, meus queridos, me perdoem, não tem mais jeito. Só tem um jeito. Jesus voltar e levar aqueles que estão escritos no livro da vida. Aceita o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador. Tá bom? Para que tu esteja escrito no livro da vida, lava tuas vestes no sangue do Cordeiro. Para que tu esteja escrito no livro da vida. Levanta dessa cama, levanta da depressão, levanta da ansiedade, levanta desse mal que está te causando, que está te tirando dos caminhos do Senhor, que isso não é o Senhor que te coloca, mas sim o inimigo. Para que tu ache que Deus não está te ajudando, para que tu ache que Deus não vai agir na tua vida. É o inimigo que faz isso. Então acorda, ó tu que dorme. Levanta, ó tu que dorme. Ouve a palavra do Senhor. Aceita a palavra do Senhor. Tá bom? Que Deus possa tocar no teu coração. Que Jeová Deus possa, o grande El Shaddai, que nem tá na Bíblia e muitos falam, possa tocar no teu coração. Possa te levantar. E tu, o primeiro dedo, o primeiro que tu abrir no YouTube, que seja esse vídeo. Que seja outros vídeos meu. Estuda a Bíblia, meu amor.
Estuda. Meus queridos, minhas queridas, estuda junto com teus filhos. Liga lá. Tu tem uma TV Smart, abre o YouTube lá, encontra e vê. Estuda. Paralisa, procura o capítulo. Paralisa, procura o capítulo.